Olá, gente fina, elegante e sincera. Aqui é o Aue Sem Desculpas. Eu sou a Sil Curiati e eu tô aqui com as minhas amigas Rogéria Viana, de Nova Ah, York, Cíntia Maffei, de São Paulo, mas por um bom tempo ainda em Roma, muito chique. E a gente está aqui com vocês para um papo aberto, sem pedido de desculpa, porque já passou da hora da gente parar de se desculpar por qualquer coisa, né, meninas? opa! E a gente vai começar esse papo de hoje com bizarrices. Na verdade, toda vez que a gente fizer esse programa, a gente vai trazer uma bizarrice para vocês. Então, se vocês gostarem e quiserem trazer uma bizarrice para a gente, comenta aqui que a gente coloca e comenta as bizarrices de vocês. Para o programa Hum, de hoje, são leis em Nova York que a gente não tinha ideia que existiam. Então, eu vou começar com vocês com a primeira lei. Você sabia que é proibido usar chinelos a partir das 10 da noite em Nova York? Você pode ser multado por isso? Essa é a primeira bizarrice. Bizarrice número 2. Você está proibida de soltar mais de 25 balões hélio ao mesmo tempo. Também é proibido por lei em Nova York. Bizarrice número 3. Essa vai entender, gente. É proibido você andar com sorvete de casquinha dentro do seu bolso aos domingos. Especificamente aos domingos. olha, eu acho que hoje em dia o mundo virou uma coleção de bizarrices que a gente anda cada dia mais tolerante às bizarrices. As coisas nem surpreendem mais. Mas ontem, eu acho, eu ouvi mais uma bizarrice, que é uma lei em Nova York também, que você não pode usar um marionete para fazer propaganda do seu produto, do seu serviço nas ruas de Nova York. Agora, me diz, quem é Uma, que anda com uma, marionete na rua? você não pode usar marionete para fazer propaganda, mas aquelas pessoas vestidas de coisas estranhas pode. Isso pode, mas o marionete, você colocar um marionete na sua mão e ficar falando, não pode, é lei em Nova York. Você também não pode anunciar nenhum produto, nenhum serviço com marionete nas ruas de Nova York. Essa não está na lista das leis que eu tinha visto, mas são 11 leis, então Então, essa seria uma 12ª que eu não tinha eu, visto. Eu vi eu que descobri ontem, eu li ontem num lugar e eu fiquei surpresa. Eu falei, de onde que tiram nessas ideias? é porque alguém fez e deu alguma coisa errada. Que É. nem tirar. Tem uma lei que também proíbe tirar selfie com tigres. Cíntia, me conta se aí na Itália as pessoas têm o hábito de andar com. Porque a Itália, para sorvetes, é maravilhosa, né? Com sorvete de cone no bolso. Eu nunca vi em nenhum lugar. Mas assim, o mais incrível, eu fiquei curiosa de saber os motivos que levaram esses legisladores a perderem tempo com essas leis, né? Devem ser curiosíssimas as explicações também, devem ser bizarras também. Histórias bizarras, eu É. também acho. Vai entender, né? Eu acho que é o tal do exceção que vira regra, sabe? Aconteceu um caso e eles criam uma lei em torno desse único caso. Mas são umas leis muito bestas, porque se você for pensar, por exemplo, no Japão é proibido fumar cigarro na rua. E tem uma razão para isso. Os adultos fumando cigarro, quando abaixam o cigarro, já aconteceu de queimar crianças. Então, para evitar isso, tem muita criança sozinha nas ruas de Tóquio. Então, para evitar isso, é proibido você fumar. Tem lugares que você pode fumar, tem um traço na rua marcando, e você fica dentro daquele lugar fumando. Você não fuma andando, por exemplo. Então, tem uma razão de ser. Agora, soltar balões, andar de chinelo, gente. A Croc não sabia disso quando fez sucesso que lançou, né? Mas enfim. Rogéria, o Aue é com você. O que você traz pra gente hoje? O meu Away dessa semana, eu li uma matéria falando como o aborto acabou virando um caso de segurança nacional. Por quê? Os estados agora liberando, né, a realização dos abortos, tal. Só que eles têm uma categoria, né, tem um grupo muito específico que são as funcionárias do exército americano, que são mulheres também. E eu estava lendo o caso de uma oficial do exército aqui que foi submeter, ela estava com viagem marcada já para uma missão no Iraque, e aí ela descobriu que estava grávida, era uma gravidez não planejada, e ela resolveu fazer um aborto. E ela descobriu que o plano de saúde do exército não cobre aborto. A não ser que seja um caso de risco de saúde para a mãe, ou que seja em caso de violência sexual. Mas numa situação normal, que uma mulher simplesmente não quer levar aquela gravidez adiante, eles não cobrem. Eles sugeriram, vá procurar outro lugar, vá procurar outro plano, outros métodos, porque o nosso plano não cobre.
E aí levantou-se essa discussão, né? O quanto que o Exército, né, e outras instituições tão grandes quanto o Exército precisam também reconhecer esse direito de que, antes delas serem oficiais e servidoras do Estado, do país, elas são também mulheres que têm os mesmos direitos, né? Então ela precisou pegar uma licença, essa mulher específica, ela precisou pegar uma licença, viajar para um outro estado, ela morava no Texas, ela precisou viajar para um outro estado para fazer o procedimento, e depois voltando ainda, sabe, tem que dar explicação por que ela se afastou, se ausentou do serviço dela, embarcou atrasada para a missão, porque se ela tivesse realizado o procedimento de uma forma natural como deveria ser, não correria esse atraso. Então, agora levantou-se essa discussão, assim, o quanto isso pode impactar, né? O quanto essas mulheres, porque se você pensar as mulheres em idade reprodutiva que estão, né, que fazem parte, né, das Forças Armadas aqui, tem muitas mulheres, né? E parece que 90%. Não, eu não vou lembrar a estatística, de quantos por cento de mulheres estão em idade reprodutiva e que podem chegar também nessa mesma situação de resolverem não levar a gravidez adiante e ter que procurar outros recursos ou ir para outros lugares. Então, agora começou uma discussão bastante grande, importante em torno desse assunto, que eu acho muito justa. Não, e acaba que eu imagino que acabe, inclusive, impactando na decisão de uma mulher por servir o exército, né? Exatamente. No final das Exatamente. contas. Mas a questão, não sei se você sabe isso, se a questão é o plano de saúde apenas, ou se é uma questão do estado onde ela se localizava, porque Texas a gente sabe que as leis, é um dos estados onde as leis são bastante antigas, né? Como o Arkansas, por exemplo, que está agora com essa lei de 1860 e lá vai pedrada. Pelo que me pareceu na matéria, era uma coisa do plano de saúde mesmo, que é o plano de saúde do Exército, né? Então, e ela ficou super frustrada, e outras colegas também que passaram pela mesma situação contaram também na matéria. Mas isso, assim, você pensar, né, ela é reconhecida, ela pode ir para a guerra, ela pode fazer tudo mais, ela pode servir como exército, mas ela não tem o papel dela de mulher reconhecido, né? Então, essa discussão eu acho que ainda vai levar muito tempo. Eu acho que os Estados Unidos já estão caminhando alguns estados nessa batalha. A gente que mora aqui há algum tempo, a gente tem acompanhado, né, essa luta pelo direito ao aborto. Alguns estados, como a Califórnia, que já tem alguns métodos mais facilitados. Mas, enfim, eu acho que é sempre interessante a gente pensar nisso. Eu fiquei muito surpresa que eu nunca tinha pensado nessa situação, né, tão específica. É bastante interessante mesmo. Sim, você quer comentar alguma coisa? Isso leva a questão base é a mulher não poder ter escolha sobre o seu próprio corpo, né? Não ter domínio sobre o seu próprio corpo. E porque a questão do seguro-saúde, eu tenho uma ressalva, assim, como por exemplo, cirurgia plástica, seguro não cobre. Né? Eu não sei, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, até que ponto o seguro tem que cobrir, deveria cobrir uma gravidez que foi ela que simplesmente não se precaviu, né? Então, o problema base é essa questão que nos Estados Unidos parece que uma guerra, né? Tá uma loucura isso aí. Aqui deveria estar tendo mais essa discussão, mas infelizmente o governo acha que a população ainda não está preparada para decidir se esse assunto é uma bizarrice. Mas nos Estados Unidos o problema a base é isso, é a mulher não ter direito sobre o seu corpo, né? E ela não poder ela tem que mudar de estado para poder fazer um aborto. Isso Então, isso que surreal. você falou da questão do seguro é uma coisa, eu não sei se eu concordo com você por um aspecto, uma cirurgia plástica é uma coisa estética, né? A questão do aborto é uma questão de saúde, é uma questão financeira, econômica, social, de ter condições de criar um filho, de formar uma família, é uma coisa para a vida inteira. E além disso, eu sei que o caso dessa mulher que você mencionou, a militar especificamente, ela se precavia.
aconteceu alguma coisa ali. Então, porque ela não queria engravidar, ela não podia, ela ia para uma missão, inclusive. E ela se precavia, ela tomava pílula, ela pediu para colocar o DIU e o seguro também não aprovou a colocação do DIU, o que é uma coisa que você fala, você não aprova a escolha sobre o seu corpo, o tirar, e você não aprova o se precaver também. Então, fica bastante, coloca ela numa situação bastante complexa. E eu fico pensando, os homens, né, nessa situação, porque o que afeta no fato você estar grávida é a saúde da mulher, como a mulher vai ter a sua carreira impactada, no caso de uma carreira militar, o homem que fez o filho junto com ela, nada mudou para ele, do início ao fim. Então ele não pediu licença, ele não foi com ela, ele não viajou com ela, ele não teve impacto no salário, porque quando você pede licença e fica dias fora, você não é pago naquela licença, não é remunerada. Então é tanta coisa na mulher, e aí volta, assim, o Arkansas, por exemplo, tá com essa lei, tá retomando uma lei que é do século XIX, e é uma lei que não permite aborto em quase nenhuma situação, ele só permite aborto em caso de risco de vida da mulher, nem em caso de estupro ou de incesto ele permite aborto, o que é uma coisa... Pois é, e o homem se vê no direito de decidir por nós, né? Ele não sofre nenhuma consequência e ele ainda decide sobre os nossos corpos. Eu não quis. Foi meio ruim a minha comparação, mas em questões de cirurgia plástica e engravidar. Mas, por exemplo, é um assunto complexo, porque, por exemplo, o DIU deveria sim estar seguro, né, dentro da lei para que o seguro saúde cubra, né? Então é complexo, vão ter que ter muitos ajustes e as mulheres vão ter que se unir e lutar muito, porque se depender dos homens, a gente está feio. Se homem engravidasse, aborto era legalizado, há muito tempo. Se homem em farmácia. Farmácia, também acho. Muito bem, a gente volta no próximo bloco com mais Aue para vocês. Até daqui a pouco. A melhor maneira de você conquistar o que deseja é através de uma comunicação clara e eficiente. Acesse silcuriati.com e conheça os nossos cursos online. Story, porque a sua história merece ser ouvida. Estamos de volta com a Aue Sem Desculpas e um pouco de saco cheio. Eu posso falar que eu tenho meu saco cheio de algumas coisas, mas eu quero ouvir vocês antes, meninas. Cíntia, o que cansa a sua beleza? Nossa, tem tantas coisas, mas a política ultimamente tem cansado a minha beleza. Esses políticos sem conexão com a realidade, política no geral. Eu estou mais ligada em geopolítica ultimamente. Política, cansei. Boa, muito bem. E você, Rô, o que cansa a sua beleza? Eu estou de saco cheio de patrulha do relacionamento alheio. Você abre as redes sociais, só se vê notícia. Fulano separou de ciclana porque tem amante, e aí a outra falou porque terminou o relacionamento porque não quer dividir o dinheiro do prêmio do Big Brother. Gente do céu! Eu acho que metade das notícias que eu leio ultimamente, na última semana, foi separação de não sei quem, de não sei quem, e por tais motivos. E fica todo mundo especulando por que separou, se separou, deixou de seguir no Instagram. Gente, pelo amor de Deus, vamos cuidar das vidas de vocês. Eu já tenho tanta coisa para cuidar da minha vida que eu fico imaginando o tempo que essas pessoas perdem cuidando da vida do outro. Ninguém tá ganhando dinheiro nenhum com isso, não vai fazer coisa nenhuma na sua vida. Vamos cuidar das nossas vidas, que para mim tá faltando tempo para cuidar da minha vida. Eu fico vendo como que as pessoas têm tempo ainda para ficar. Belo separou da Graciane, por quê? Ai, gente, deixa os caras seguirem a vida deles. Tá certo, eu tô de saco cheio das duas coisas que vocês falaram, e eu vou dizer pra vocês que o que tem me irritado ultimamente são 3 fios de cabelo branco nas minhas sobrancelhas, 2 um na outra. Eu tô ficando tão irritada com isso, porque eu não pinto a sobrancelha, eu pinto a raiz do meu cabelo. Eu nem tenho tanto cabelo grisalho assim, mas eu pinto, né, a raiz, retoco. Eu até tirei minha mecha, eu usava uma mecha aqui, eu quis tirar aqui pra dar uma variada, porque a mecha era bem... Mas, de repente, apareceu um aqui e 2 aqui, e a minha sobrancelha eu não quero arrancar, porque ela já não é super grossa, e tem me irritado profundamente. Eu fico tentando pintar com cosmético, mas vai, né? Agora, como não só de saco cheio vivem essas mulheres,
A gente também vive de saudades, e eu quero dizer que eu tenho uma saudade que é entrar num mar bem gostoso, assim, não precisa nem ser quentinho, até gosto de mar gelado, mas aquele mar azul, aquela praia branquinha, eu tô morrendo de saudade da praia. E você, Rô? Ai, hei de concordar com você, porque viver em Nova York é isso, né? É uma delícia de um lado, mas por outro lado, você tem que conviver com um inverno que começa em outubro e termina em maio, junho. Eu tô com saudade do calor também, vou te dizer, confesso. Eu sou uma menina de praia, sou caiçara, sou lá de Santos, então cresci na praia. O calor, o mar, a praia me faz muita falta também. Boa. E você, Si, tá com saudade do quê? Nossa, hoje eu vou profundo. Eu tô com saudade, me deu isso assim, semana passada veio essa coisa assim dos sonhos não realizados da minha infância. Sabe? Que Aqueles bom sonhos isso, de conta mais. infância que a gente tinha, você astrônoma, você arqueóloga, aqueles sonhos que não foram realizados, né? Essas potências que tem na gente que não são realizadas. Aí me dá saudade dessas Interessante. potências. Eu acho que é do sonho, sabe? Quando eu sonhava com aquilo, aquela sensação gostosa de estar realizando aquilo que a gente quando sonha, quando é criança, né? E dá para retomar, você acha? Pegar um desses, pelo menos, e dar uma mergulhada nele? Nossa, mas é que tem tanta coisa que foi surgindo de interesses no meio do caminho. Eu acho que eu não consigo abarcar mais coisas e tão diferentes assim. Não sei, É. amiga, talvez na próxima vida. Olha, um dos Muito meus bom. sonhos de infância eu não conseguiria, não, que Qual era que era? fazer ginástica olímpica. Sempre Que quis fazer ginástica legal. olímpica e foi passando e hoje, né, É, too late. Não tenho mais a flexibilidade, né, e os ossos de borracha que a gente tinha quando era mais jovem. verdade. Você lembra de um seu, sei, que você gostaria de realizar, ou que você é o mais que mais te frustra que você não realizou? De sonho É. da infância, nossa, acho que é arqueóloga, É? bióloga marinha também, Olha, ter feito mergulho e estudado biologia marinha. uma exploradora você de mundos Ah, é. diferentes, né? E o O seu? meu é dança. O É. meu é dança, seria a coisa que mais me faria feliz se eu continuasse dançando, fazendo, não só o balé, a dança de salão me fazia muito feliz, porque é mais espetáculo até, eu acho, é uma coisa eu adoro um brilho, um palco, né, na minha cara. Então eu tenho saudade disso, eu Esse tenho ainda tenho dá. saudade de dançar. Ainda dá, mas não, os joelhos não colaboram tanto não, viu. O joelho é outra coisa que eu poderia dizer que também cansa a minha beleza, mas enfim. Sim, vamos voltar para você. Quero saber que o Awê agora é com você. Qual é o seu Awê? Pois é, o meu auê é Pobres Criaturas. O filme? Pobres Criaturas, um filme para adultos, né? Essa foi a minha questão, porque eu vi que nos Estados Unidos ele é para 18 mais. Hum, E aqui no Brasil não tinha essa régua, né? Não tinha. E aqui a gente teve muita crítica, principalmente dos jovens, pela quantidade de sexo que tinha no filme. Eles criticaram demais, era muito sexo. Eu não sei como é que foi a reação aí nos Estados Unidos. E aqui jovens. Isso entre os jovens. Eu não sei nos Estados Unidos o que vocês sentiram de crítica, assim, o que foi que borbulhou Eu vi no aí? cinema. E eu acho que por mais que a gente veja trailer e leia sinopse, eu acho que a gente nunca tá totalmente preparado para assistir esse filme. E quando eu cheguei, quando acabou o filme, o cinema inteiro estava em completo silêncio. Ninguém levantou, ninguém aplaudiu, estava todo mundo mortificado. Eu acho que é um filme que é uma porrada mesmo. Pois é, eu fico pensando se nós estamos prontos e principalmente prontas, nós mulheres, para ver uma mulher totalmente livre sexualmente, com uma libido igual ao do homem, que não tem amarras sociais. Eu acho que nem nós mulheres estamos prontas para ver isso. Uma É coisa verdade. Eu intrigante, confesso que né? eu me choquei em muitos momentos do filme, confesso assim, sem em alguns momentos eu olhava e falava: "Ai gente, não precisava dessa cena. Ai, mas não precisava
ela se expor tanto desse jeito, essa nudez, não sei o quê. Mas quando você termina e você entende o propósito do filme, você entende o contexto, e faz super sentido, juro, eu levei uns 3 dias processando esse filme na minha cabeça. Há muito tempo não acontecia isso comigo com um filme. E eu acho que ele conseguiu mexer. Eu acho que não foi específico, assim, tão direcionado, como a Si falou, para os jovens, mas eu acho que foi uma coisa geral, assim, porque homens, mulheres, todo mundo que estava no cinema, estava todo mundo muito impactado pelo filme. Mas eu senti isso, eu acho que é isso, assim, né, que a Si falou e eu também mencionei antes. A gente não está preparado para ver aquilo. Eu acho que não só no cinema, como na sociedade, a gente não está preparado, às vezes, para ter mulheres assim, livres como ela, como a Bella. Eu queria até ouvir mais a Cíntia, porque eu sei que você está estudando um pouco isso, né, com uma ótica até mais filosófica também, mas do que eu vi, eu assisti o filme em casa, eu estava louca para ver, era o último filme que faltava para eu assistir do Oscar, e eu amei. Eu sei que o Yorgos Lanthimos, que ele é o diretor, ele é um grego de uma escola grega do absurdo, então ele não teve uma intenção de fazer filme feminista, ele teve uma intenção mais de chocar mesmo, de fazer o filme do absurdo, para ele é interessante isso. Mas o que eu gostei muito é a homenagem a Mary Shelley, né, ao Frankenstein, a criação do monstro, e ao mesmo tempo essa coisa de, eu não sei, eu fiz tantas analogias quando eu assisti, para mim ela parecia uma coisa dos infernos de Dante, para mim parecia uma coisa de evolução, ela vai passando por uma escala evolutiva sem que o corpo, sem que haja o domínio do desejo sobre o corpo, né? O que é a escala evolutiva dela é uma escala de iluminação através do conhecimento, mas ela deixa a coisa do corpo fluir para ela poder se focar no conhecimento. Mas não sei, isso são assim, eu passei por breves interpretações de vários jeitos. Eu queria te ouvir um pouco, sim, porque eu sei que você estudou um pouco isso. Ele me lembra um pouco, que a gente vai depois falar sobre isso, da Margaret Atwood, que essa coisa de você pegar uma questão social e ampliar ela, né? Então, pegar agora esses direitos femininos que a gente está galgando, voltou a isso, né? A gente teve nos anos 60, né? Sempre, tempos em tempos, vem de novo esse assunto muito forte. E levar isso ao máximo, né? Da potência e ver o que acontece. Ele tem um outro filme que chama Lagosta, que é maravilhoso, que fala justamente da questão justamente esse controle sobre o relacionamento, porque a pessoa precisa ter um relacionamento, então essa questão social da cobrança da pessoa ter um relacionamento, se não tem, e ele faz isso e leva também ao seu máximo. Olha que assim, interessante. de absurdo, e para fazer a gente pensar. Que a lagosta é aquela história que as lagostas têm um match para sempre, para a vida, né? Não tem uma coisa dessa? Isso, o fundo é esse, mas o lagosta é assim, as pessoas, elas têm que, se elas elas não podem ser solteiras. Elas entram num campo, né, é um lugar especial que os solteiros vão, e se eles não encontrarem alguém ali, eles escolhem um animal, cada um escolhe um animal que vai ser transformado nesse animal caso não consiga encontrar ninguém. Meu Deus. É muito interessante. E aí tem todo um desdobramento e tal. Então ele leva essas questões que parecem pequenas, ele leva isso, É um amplia, absurdo. para fazer a gente É uma pensar, questão né? social indo para um lado completamente absurdo, extrapolado para poder colocar. Exato, Agora você exato. falando isso, eu comecei a pensar na Bella, né, a personagem da Emma Stone, o quanto ela agride a criança interior dela ao se transformar num adulto, né? Então ela vai se transformando no adulto, mas ela é agredida, ela é, estuprada, ou ela provoca um sexo que não tem relacionamento, não tem afeição, não tem nada, é só o sexo pelo sexo. Ela chama o sexo de coisas que são relacionadas, na verdade, a coisas de criança, é brincar, é pular. Ela usa termos diferentes, né? Então, o quanto a criança interior da gente também se machuca no processo de crescimento para a vida adulta, não sei, estou aqui viajando.
Sim, sim, e mostra isso em vários momentos. E o filme é interessante porque você consegue ver exatamente em qual fase ela está do crescimento, assim. Fase Agora, freudiana sabe, ou é fase mesmo de fases psicológicas, né? A gente tem. Todos eles meio que concordam mais ou menos nessas ah, fases, não tem muita. Agora, uma leitura junguiana, por exemplo, ou freudiana, vai meio que dar na mesma, eu tá. acho. Mas uma coisa interessante, sabe o que esse filme me Hum. lembrou? Ele me lembrou La Belle de Joux, Ah, o filme de 67, 1967, com a Catherine A Bela Deneuve, da Tarde. por A Bela da Tarde. Por quê? Porque o Belle de Joux, né, ela não consegue ter tesão sexual com o marido, então ela começa, e é muito freudiano o filme, inclusive. Ela não, e aí tem a questão do consciente, inconsciente, ela tem sonhos, ela tem fantasias, nananã, e ela resolve um dia ir à tarde, ela é de classe social alta, e ela resolve ir à tarde num prostíbulo, e ela vai todas as tardes no prostíbulo para fazer sadomia, para ter relação Economia. sexual. E eu fico imaginando como isso impactou naquela época e a diferença desse filme para hoje, de como impacta hoje, né? Porque eu não sei se talvez porque ela no filme fica muito óbvio que é uma questão psicológica, ao mesmo tempo ela é recatada, ela tem culpa. Então, ok, né? Agora, quando mostra uma mulher que não tem culpa, que é, Isso. né? Que é isso, É. o quanto choca. Eu queria muito ver, eu vou até atrás disso, para tentar fazer uma comparação. Eu não sei se a gente consegue encontrar como foi a reação naquela época, né, das pessoas que assistiram, porque era um filme chocante também, né? Boa lembrança. Mas me lembrou La Belle de Joux e essa pegada. Por que, que é mais aceito e hoje e isso é menos aceito e muitos anos depois, estamos falando assim de quantos anos? Isso é de 67 o filme, né? Então, Ai, mas eu assim, acho que a gente tá num retrocesso, sabia? De tanta coisa, você mas não acha? talvez tenha essa questão psicológica lá no Belle de Jour. Ah, ela sentia culpa, ela, entendeu? Não era uma coisa. E no É. Poor Things, não, no Pobres Não, Criaturas, não. Ela faz porque ela o faz e é oposto. isso, né? Então, eu acho que é essa chave aí que pega, talvez, E no Poor Things, inclusive, ela mostra como ela dissocia, né, o sexo do relacionamento que ela tinha com o Mark Ruffalo, né? E ela É. não entende por que que ela não pode satisfazer o desejo dela com outro cara e, É, né, e com uma mulher e também, é. né, e essa discussão também levanta ali, né? Não simplesmente apenas fazer sexo na hora que quer e expressar o seu desejo, mas também ver o sexo como uma coisa separada ali também, né? Do relacionamento que ela tinha ali, O do sexo suposto relacionamento que ela tinha. O É. sexo para ela era só uma questão de prazer dela e não uma questão de laço, né, com É. alguém. E ela começa a entender que o sexo para ele é posse e ela não Uhum. quer, né? É interessante mesmo. Da mesma Não, são vários homens tentando possuí-la em diferentes fases da vida dela, todos eles tentando Olha. aprisionar, Da né? mesma forma De também que alguma ela sente o forma. desejo dela de comer pastel de Belém o tempo inteiro. Ela É, é movida pelos desejos dela, né? até não aguentar mais, né? Ela passa É, mal, ela é, chega a passar mal, que é é, uma coisa da criança, que é é, uma coisa do eu testo até o fim, aí não consigo é. mais. E eu achei muito interessante que a personagem dela, né, a questão lá a mãe que morreu e enfim, gente, é cheio de spoiler, tá? Vocês estão ouvindo o filme aqui, mas tudo bem. Chamava Victoria, né? E é uma Uhum. homenagem ao Victor Frankenstein também. Eu também achei, eu acho muito legal olhar. Eu gostei que você trouxe a Bela da Tarde, porque é muito menos óbvio, eu não lembrava disso. Mas a questão da Mary Shelley, a Mary Shelley, quando criou o Frankenstein, ela se inspirou muito no mito do Prometeus, do Prometeus Uhum. trazendo fogo para o homem e Isso. iluminando o homem, né? E ela, nesse filme, tem a iluminação através do conhecimento, tem essa brincadeira também, e ser uma escrava do criador e dos outros que acham que são melhores do que ela, no final das Uhum. contas, que ela é só uma criatura, uma aberração, no final Uhum. das contas, né? É. Muito bom. E tanto que a necessidade deles da posse, né? Que depois ele encontra uma outra menina, né? Para fazer a mesma coisa, porque essa necessidade do controle. Precisa sempre ter alguém ali para ser controlado, né? Muito Por- bom.
Bom, com isso a gente encerra esse bloco, porque esse filme dá pano para manga. A gente continua a conversa nos comentários. Quero saber sua opinião, a gente quer ouvir, a gente quer responder vocês, então deixa aqui embaixo o comentário de vocês, deixem nas nossas redes sociais, nos nossos Instagrams que vão aparecer aqui na tela também. Comenta com a gente, conta pra gente o que vocês acharam e a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Aue e nesse bloco a gente abre com uma dica de perfil do Instagram para vocês. O perfil da semana que a gente sugere que vocês sigam é o Nice Aunties. Não sei se vocês já conhecem, eu acho esse perfil fascinante. É um perfil que é todo criado em inteligência artificial e ele mostra senhorinhas japonesas no melhor estilo kawaii com surrealismo. Kawaii é aquela estética japonesa que é uma da arte fofinha, da arte bonitinha e tal, mas chega a ser esquisita, porque essas senhorinhas estão em situações completamente inusitadas por conta do surrealismo. Tudo feito em inteligência artificial. Então, se você gosta de usar o Instagram para inspirações e arte, essa é uma boa dica para vocês. E voltamos aqui também com mais papo. Eu queria trazer um Aue aqui para vocês, para a gente conversar, que foi uma pesquisa que eu vi lançada pela revista InStyle. Essa revista InStyle é a Estilo no Brasil. Eu não sei se essa revista ainda existe no Brasil. Você sabe se ela ainda existe? Eu acho que Acho não. que essa revista já era, né, no Brasil, né, em muitos lugares. Mas enfim, é uma revista que eu sempre gostei muito. E a InStyle entrevistou 2.000 americanas para entender entre 17 tópicos quais eram os tópicos que mais as preocupavam, mulheres de várias faixas etárias e tal. E dentre esses tópicos estavam questão de imigração, questão de posse de armas e violência de armas, questão de educação, currículo escolar, questão do aborto que a gente mencionou aqui e tudo mais. E aí, o que me chocou, meninas, foi o número 1, a preocupação número 1 de 79% dessas mulheres é moradia. E eu achei isso muito louco. A gente está em 2024, a gente está falando dos Estados Unidos, um país rico, e a preocupação delas é com moradia, porque hoje uma família média nos Estados Unidos não consegue mais ter uma casa média, eles estão tendo casas pequenas. Inclusive, muitos americanos que compraram suas casas na década de 90 para criar seus filhos, existe um hábito aqui que você compra a casa, uma casa grande, cria seus filhos, quando os filhos vão embora, você faz o que eles chamam de downgrade, você vai para uma casa menor. Eles já não estão fazendo esse downgrade porque a casa deles já está praticamente paga e o downgrade vai ser caro e para uma casa muito menor e numa condição muito inferior. Então, a preocupação com moradia está sendo muito discutida entre essas mulheres. Muitas mulheres são arrimo de família e tem que trabalhar mais para conseguir trazer esse dinheiro para pagar um aluguel ou para comprar uma casa. Inclusive, Nova York, eu não sei se você viu isso, Rô, Nova York foi eleita dentro de uma pesquisa com mais de 90 cidades grandes dos Estados Unidos, a cidade menos confortável para se viver. A base desse raciocínio não é só a casa onde você mora. Na verdade, eles fizeram um cálculo, que é um cálculo que é sugerido pelos que entendem de finanças e de economia, que é você tem que separar o seu dinheiro para gastar com moradia, com alimentação, com transporte e com entretenimento em partes razoavelmente semelhantes. Nova York vai lá embaixo em todos eles, porque a média salarial de uma pessoa em Nova York é 1/4 do que deveria ser uma média para viver confortavelmente na cidade, o que é assustador. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham de, no meio de 2024, a gente está de volta com uma crise de moradia, assim, tem cabimento isso? Olha, eu falando da minha perspectiva de uma mulher solteira que mora em Nova York, que é a cidade mais cara, provavelmente, para viver, a média, foi lançada uma pesquisa recentemente, que a média de aluguéis em Nova York é $5.000. É altíssimo isso. É altíssimo. Então, e soma-se a isso, essa pesquisa que você falou, eu também acredito sim que essa seja uma questão muito relevante, muito importante, muito preocupante para as mulheres hoje em dia, porque também hoje temos muitas mulheres solteiras, né? Que mesmo às vezes estão em relacionamentos, mas vivendo em casas separadas, mulheres que precisam bancar o seu próprio lar, como eu, por exemplo, né? Então, acho que isso virou uma preocupação
geral da nação aqui, das mulheres. E eu acho isso, você falou do confortável, também, principalmente, eu acho que o que também traz esse índice, né, esse ranking aí, da equação aí de moradia, alimentação, também é a alta do aluguel em Nova York, né, dos preços dos aluguéis aqui, Sim. sobra pouquíssimo. Aí você come mal, aí você não passeia, aí você não tem entretenimento, então impacta mesmo todas as A outras qualidade áreas, de as vida, né? outras áreas. Entretenimento é caro em Nova York, é muito caro. Tudo é caro em Nova York, gente. Existir é caro, viver é caro, respirar é caro, tudo Tudo é é caro em caro. Nova York. Você sabe que eu fico chocada às vezes, porque eu vou tomar um drink, tem uma história engraçada minha com a Cíntia até, né, e a gente bom, porque São Paulo também é uma cidade cara, e eu visitei São Paulo agora em janeiro, saímos para jantar num restaurante charmoso e tudo mais, e eu pedi um drink que eu sempre peço aqui, que é um martini feito com Hendrix e Dolan, o vermouth Dolan e o Hendrix é o gin. E eu pedi esse drink e o drink veio na conta R$ 115, era isso, sim? Acho que Era uma era. coisa assim absurda. Por aí. Era por aí. E eu falei, mas por que isso? Ah, porque você pediu com esse gin e esse vermouth. Em Nova York, um drink como esse custa $25. Em New Jersey, onde eu moro, custa 13, tá? Assim, só pra É, vocês saberem a diferença. realmente. Então, eu até, assim, São Paulo também tá muito cara, né? Assim, qual que é a sua percepção de mulheres sozinhas vivendo em São Paulo? Olha, eu não, aí que tá, eu não tenho muito contato com mulheres. Eu tenho, mas são mulheres mais velhas, né? É. E vocês estavam falando aí mais de uma preocupação dos jovens, né? Eu fiquei curiosa para comparar essa pesquisa com a mesma pesquisa em outros Uhum. anos. Porque eu acho que essas questões sempre foram questões. Muito bom. Eu não acredito que hoje elas tenham maior peso do que antes, tá? A mulher, ainda mais a mulher busca segurança, né? E também fiquei curiosa com essa mesma pesquisa sendo aplicada a homens. Ó, que bom ponto. Porque para a gente poder entender, eu não acho que isso sejam questões novas. Eu acho que são questões que já vêm sempre. A mulher sempre vai se preocupar, porque é segurança, né? É a nossa É, segurança base, né? E é casa, né? casa, segurança física, Física. segurança financeira. Essas são as nossos medos base, né? E eu acredito que para o homem também não deve mudar muito. Mas eu acho que essa questão sempre foi importante, e eu concordo com você, eu acho que essa questão sempre foi importante. Mas eu acho que hoje ela é importante, ela gera uma preocupação diferente. Porque antigamente as mulheres queriam a segurança, mas era a preocupação, onde vamos morar? Porque ela sabia que seria uma coisa possível de realizar. Onde vamos morar? Eu não penso que. Eu não lembro assim de ter ouvido assim, mulheres da minha família, por exemplo, no passado, falando, a gente não conseguia comprar casa. Naquele tempo parece que todo mundo conseguia. E hoje em Verdade. dia, a preocupação é mais do que isso, é mais onde vamos morar? Será que dá? Será que a Será gente que vai conseguir? O conseguimos? que a gente vê muito, assim, pessoas que moram, né? E tudo eu falo assim, né? Passando a minha perspectiva, que moram em Nova York. Pessoas se mudando de Nova York para outras cidades, para outros estados, porque não conseguem. Um estúdio em Nova York, gente, um estúdio assim, é um quadrado, sem porta, sem quarto, sem nada. Custa $1 milhão. Então a questão é mais do que assim, onde vamos morar? Será que teremos? Precisamos ter espaço para os nossos filhos? Vai dar para pagar? Uhum. Eu acho que a preocupação mudou um pouco o teor dela, sabe? Antes era assim, era uma preocupação, sim, temos que ter, mas vamos ter em algum Sim. lugar. E Aqui a, que- e a- vamos ter. Será que dá? e a questão é que a gente teve a alta da inflação, né, que a gente teve, que aumentou, todos esses preços aumentaram com a inflação. A inflação agora está diminuindo, tanto aí quanto aqui. Porém, os últimos a terem um reflexo dessa diminuição é comida e moradia. Olha, Então, aqui no Brasil também é a reclamação de todo mundo. Comida tá caríssimo, mesmo a inflação baixando, a comida continua caríssimo, e eu sei que nos Estados Unidos isso parece que também também. acontece. E vocês me digam, e moradia também. Moradia tá muito alto, ainda não ajustou. E talvez venha uma outra bolha aí, mas eu acho que os Exato. dois pontos são importantes. Isso que você falou é muito importante, que agora as pessoas estão com isso na cabeça de não é que onde eu vou morar, Uhum. será que eu vou morar
Uhum. com o mínimo de conforto e tudo mais, com o mínimo de segurança, conforto, Uhum. mínimo, Uhum. não tô falando conforto de ter 2 quartos, não é nada disso. Isso é uma coisa, e o que a Cíntia falou também é muito importante, que eu acho que essa preocupação sempre esteve de alguma forma, mas elas mudam de ranking, né, o me assustou ela ser primeiro lugar hoje, então é um caso a se olhar mais a fundo. O segundo lugar, a geração Z preocupada, 67% da geração Z preocupada com justamente a questão do aborto, que hoje vai ser um dos fatores decisores da eleição, tenho certeza que vai ser um dos fatores decisores da eleição para presidente no final do ano. E esses jovens, eles estão preocupados porque, inclusive, isso impacta na escolha da universidade deles. Então, estados que têm universidades bacanas, a Ivy League aqui nos Estados Unidos, aquelas que você quer estar, se esses estados, aquelas que você quer estudar, né? Se esses estados não legalizarem, os jovens não querem ir para lá porque eles não querem correr o risco. Porque daí eles, para fazerem aborto, tem que ir para outro lugar. Então, esse é um outro ponto. E aí tem geração X está preocupada com questões de imigração, e aí tem questões raciais, que também são bastante preocupantes. Mas, enfim, eu acho que também é pano para manga aqui, muito auê. A gente termina esse bloco, porque no próximo bloco a gente vai voltar com dica de Nova York, especialmente da Rogéria, que vocês sabem que ela é expert nisso, e um bate-papo entre nós aqui com mais dicas gerais de tudo. Então a gente já volta. A melhor maneira de você conquistar o que deseja é através de uma comunicação clara e eficiente. Acesse silcuriati.com e conheça os nossos cursos online. Story, porque a sua história merece ser ouvida. Sabe quanto custa andar de metrô em Nova York? $2,90. E eu tô indo agora conhecer um hambúrguer que ficou super famoso e custa menos do que uma corrida de metrô. O 20 Grams Café fica em Greenpoint, no Brooklyn, e ficou famoso por oferecer os hambúrgueres mais baratos da cidade. Apenas $2,15 o hambúrguer e $2,55 o cheeseburger. E ainda por cima são deliciosos. Para completar, tem um sanduíche de atum cremoso e bem recheado por apenas $3. O chefe Ben Wolf conta o segredo do sucesso. We have 2 secrets. One secret, we use very good ingredients, and the second secret is we do a piece of garlic confit inside each burger. Lógico que eu provei e aprovei. Os sanduíches são pequenos, mas muito gostosos e com certeza baratos pela qualidade. Vale a pena experimentar. Estamos de volta com o último bloco do Auê Sem Desculpas. Se você estiver gostando, assine o nosso canal, espalhe a notícia, porque esse programa só continua se você continuar apoiando a gente. Você tem que assistir, você tem que comentar, você tem que contar para todo mundo e vir conversar com a gente aqui. Então a gente espera vocês. E a gente abriu esse bloco com uma dica da Rogéria, que eu fiquei com água na boca. Você sabe que hambúrguer, para mim, é uma das... é a minha comida favorita, é meu junk food favorito, né? Não é pizza, é hambúrguer. E eu tô curiosa pra saber, é bom mesmo ou você só falou pra mostrar no show? Assim? Olha, tem alguns lugares que eu vou já meio pé atrás preparada. Ah, isso aí é só ondinha, mas esse realmente valeu a pena. E eu só dou dica que eu confio, eu só dou dica que eu aprovo. Então, se tiver lá no Instagram é porque eu aprovei, gente. Eu não fico puxando saco de ninguém, não. Mas esse hambúrguer vale super a pena. Eu quero voltar agora nesse bloco com dicas gerais, meninas. Me contem o que vocês têm visto, o que vocês têm lido, o que vocês têm ouvido, o que tá legal. Bom, eu tenho trabalhado tanto ultimamente que eu tenho ouvido pouca coisa, mas eu queria dar uma dica de um Instagram que eu adoro. Eu acho que tá faltando doçura no mundo. Como eu falei antes, todo mundo só tá falando das separações. Vamos falar das uniões, que eu acho que isso também é legal. Que é um perfil do Instagram que chama Cute Meets Couple. Eu vou colocar aqui, gente, vai estar escrito aqui, ó, embaixo o nome, sabe? Porque eu sempre confundo o nome desse Instagram. Que ele para casais na rua e pergunta: Are you two a couple? Ele sempre começa com essa pergunta: vocês são um casal? Aí o casal confirma, fala sim. Ele fala: como que vocês se conheceram? E aí rolam as histórias, né? Como eles se conheceram. Tem histórias tão lindas. E eu acho que toda vez que eu vejo esse perfil e que eu vejo essas histórias,
alegra um pouco o meu dia. Vamos parar de falar da separação dos famosos e vamos ver como os estranhos, os anônimos também se conhecem, porque tem histórias maravilhosas lá. É bonito mesmo, eu já vi esse perfil e eu vi um casal uma vez, um casal brasileiro, que eles contam que se conheceram no Citibank. Ah, eu vi essa Você história viu também. eu vi. eles? É muito bacaninha no Sorro, um casal nos seus 60 e poucos e tal. Eu Achei vi. muito bonita. É bacana mesmo e tem milhões de visualizações, né? É Então, muito legal. tem amor no mundo aí, né? E você, Sim, o que você tem visto de bom? Sabe que eu comecei a ler Duna? Eu fiquei, eu fiquei muito curiosa. Eu interrompi porque eu viajei e, gente, é um livro desse tamanho. E aí eu acabei falando, não, depois eu continuo, mas eu cheguei até a metade, mais ou menos. E eu comecei a ler porque eu fiquei muito interessada. Quando foi escrito, né, o autor ele tem essa paixão pela cultura islâmica, que eu também tenho, né, pelo estilo islâmico, arte islâmica, cultura islâmica. Mas eu fiquei um pouco preocupada com esse filme, assim, nesse momento, sabe? Você assistiu o filme 2 já? Oi, Ou não? já assisti Você já o 1 e o assistiu o 2? 2, né? Você gostou? E Eu adorei. Eu gostei mais do 1. gostei muito. Eu quero ver como é que vai seguir isso, né? Essa questão do Messias. Mas naquela época, quando ele escreveu, o Oriente Médio não era um problema. A gente estava na Guerra Fria, né? O problema era a União Soviética. Hoje em dia nós temos essa questão, né? Infelizmente, do Ocidente com o Oriente, do fanatismo islâmico. Então eu fiquei um pouco preocupada para onde isso vai levar, sabe? De caracterizar ele, né, representando um Messias, uma população que segue freneticamente, fanaticamente um Messias e ser se vestem como islâmicos, as palavras, né, que eles usam são islâmicas. Então, quer dizer, isso me deixou um pouco preocupada. Eu tenho medo que isso aumente de alguma forma um pouco a islamofobia, sabe? Eu fiquei com essa sensação. Eu falei, deixa eu ler o livro e vamos ver como é que vai ser, porque agora vai ser o novo Star Wars, né? Provavelmente. É maravilhoso. Maravilhoso. É uma franquia maravilhosa. E você gostou do livro? Você está gostando mais do livro ou do filme? Eu achei bem Olha, parecido. o filme está bem parecido até o momento. Também achei. Está bem parecido. Então, mas é um livro cansativo, não é um livro para qualquer um. Eu acho um livro cansativo, denso. Você leu em inglês ou em português? Eu li em português, mas eu li muito jovem. Eu tinha 15 anos de idade, eu acho. Não, porque ele tem dicionário, ele acompanha um dicionário, aí tem um apêndice que é só sobre as Bene Gesserits, né? Que é só sobre a religião. Aí tem outro apêndice que é só sobre a ecologia do planeta. Então, realmente, tem que gostar de ficção científica e eu não estou acostumada com esse linguajar de ficção científica em livro. Eu até comecei em inglês, eu falei, não, eu vou para o português, porque eu não estou acostumada com esse linguajar em inglês. Então, tem muitas palavras, muitas coisas que eu achei meio complicado. Eu fui do português, aí melhorou. Eu gosto de ficção científica, eu gosto do universo, mas é um livro que você tem que mergulhar no universo mesmo, é isso que você falou, glossário, é entender, se você não entende o mapa geográfico, complica, então é interessante por isso, é um mundo, né? Você falando disso, bom, primeiro, me lembrou uma coisa até para perguntar para vocês, não sei se vocês já leram, porque você falou do mundo islâmico, vocês já leram Versos Satânicos, do Salman Rushdie? Não. Leu? Eu tenho muita curiosidade porque ele é um escritor excelente, ele é tido como excelente, foi este livro que foi banido e foi o que gerou uma fátua, né, do Ayatollah Khomeini, que era para matá-lo, a ordem era matar o escritor, e depois ele sofreu um atentado e tal, e hoje ele lançou, semana passada, retrasada, lançou o livro Faca, que é um livro sobre esse último atentado que ele sofreu, que também foi de uma pessoa, de um muçulmano, mas não tinha a ver com a tal da fátua, mas eu tenho curiosidade porque ele é um escritor excelente, eu já li trechos de coisas que ele escreveu, mas nunca li os livros, e tá na minha listinha ali para ler. Mas, falando desses universos, eu tô super atrasada também assistindo pela primeira vez, eu sei que todo mundo já viu, porque essa série já acabou faz 2, 3 anos,
O Conto de Aia. Eu não Uhum. tinha visto, que aqui é Handmaid's Tale. Uhum. Eu não tinha visto a série. E resolvi assistir. Eu engoli a série, eu não conseguia parar, apesar de ser uma das coisas mais horrorosas que eu vi em termos do quanto a gente, como mulher, se sente afetada, machucada. Todo episódio você termina querendo chorar, você querendo gritar, é muito aflitivo. Mas terminei de assistir, e apesar de eu achar que terminou de um jeito que poderia ter terminado, o fim, pra mim era um fim e ponto, tava ótimo. Eu fiquei sabendo que agora, no verão, eles estão gravando a próxima temporada 6, que vai ao ar em 2025. Então eu tô curiosa pra saber o que vem por aí, porque na verdade só a season, a temporada 1, é baseada no livro homônimo, Conto de Aia, da Margaret Atwood. As outras são inspiradas no que mais aconteceria se desenrolasse. Então começou a ser uma criação que eu comecei a achar que tinha até falhas, porque ela não tem muitas falhas. A Margaret Atwood é fantástica, né? Foi escrito também nos anos 80, esse livro, não foi? 85, acho. Lá. Então, conta um pouco, que você estudou um pouco dela, né? Eu acho que a gente tem que ter um episódio que a gente tem que falar dela profundamente. Eu fiquei apaixonada por ela. E aí entramos de novo na ficção especulativa social. Né? Que é aquela questão social que você leva ao máximo, né? Então tem muita gente hoje ela está com 84 anos. Ela escreveu em 85, imagina. E assim, e os livros dela são interessantíssimos. Ela tem mais de 60 livros, ela tem muita coisa escrita. E os livros dela são muito interessantes, porque a protagonista é sempre uma mulher, são mulheres, e a solução dos problemas, né, a solução dos problemas sempre vem através da união das mulheres e da amizade entre as mulheres. Sororidade. Então, assim, como é que se diz? A revolução, né? Sempre com revoluções que precisam vir por questões sociais, e essas revoluções, a heroína vão ser sempre mulheres que se unem, vai ser uma mulher, a protagonista, que se une, e através da amizade e dessa união consegue. E isso é o Conto de Aia, né? Então, o Conto de Aia, tem vários assuntos no Conto de Aia, que em 85 ela já viu como uma sementinha, como, por exemplo, a questão climática, que eles estão sempre falando, né? O país onde eles vivem ali no Conto de Aia, a princípio, ele é todo correto ecologicamente, dominância dos corpos, né? Direito a essa dominância dos corpos, quando se une Estado e religião. Terrível. Né? Uma autocracia teocrática, o que isso dá, né? Então, é brilhante, porque o que nós temos hoje? O que nós temos aí? Falam que ela é distópica. Ela fala, não, eu não sou distópica. Porque o que a gente tem aí hoje? Nós temos problemas ambientais, nós estamos com problema nos corpos femininos, de falta de direitos nos corpos femininos, a gente está com a extrema-direita, né, mundialmente aí vindo, quer dizer... são assuntos que hoje em dia realmente, de 85 para cá, cresceram, né? E se isso continuar crescendo, onde vai dar? Ela, na verdade, o que ela faz não é nem distópico mesmo, é isso. Ela simplesmente fala, tá bom, se continuar desse jeito, os assuntos que a gente está falando, para onde a gente vai parar? É assustador. É assustador. Mas, enfim, a gente tem que fazer um episódio que a gente fale mais de Margaret Atwood, porque acho que vale a pena. Eu nunca li, mas minha amiga leu, então a gente conversa em cima do que ela leu e do que a gente assiste aqui. E vocês fiquem agora, para encerrar esse programa, com uma música nova da parceria que a gente sempre ama na vida, Lennon e McCartney. Só que dessa vez são os filhos deles. É o Sean Lennon e o James McCartney, os filhos mais novos dos nossos ídolos Beatles, criaram uma música, Primrose Hill, e a gente deixa para vocês agora verem. Não é que nem os pais deles não, mas vale ouvir. E até o próximo programa. Até. Into a flame. Always remember